Olá, vamos iniciar nossa aula de farmacologia. Essa é a nossa aula 5, então muitos de vocês podem ficar assustados sem a aula 4, mas a aula 4 é a aula de cálculo. E aí, como eu mencionei anteriormente, essa aula vai ser dada presencialmente, lá na sala. Quem sabe tão logo possível, mas eu deixei alguns vídeos anteriormente para vocês ficarem inteirados um pouquinho sobre essa parte de cálculo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípios da administração de medicamentos, que requer bastante atenção por parte do técnico, que na maioria das vezes é o técnico que vai estar passando essa medicação para o paciente, então requer muita atenção. É uma das maiores responsabilidades profissionais de enfermagem, porque se acontecer algum erro, alguma falha, você pode estar deixando esse paciente um pouco a mais do que o necessário em um ambiente hospitalar, podendo adquirir alguma infecção indesejada. Dependendo da dose, dependendo da droga que você vai administrar para o paciente, se for errada, você pode estar causando reações indesejadas. Esse paciente pode vir a óbito, como causa final, colocamos assim. E, consequentemente, para a gente evitar erros, nós precisamos ter o quê? Uma qualidade da assistência de enfermagem, eu digo que absoluta. Então é sempre ter atenção, ler bem, entender um pouquinho do que cada droga pode causar no organismo, saber quantidade, efeito reverso, prestar atenção se o paciente realmente ingeriu essa medicação. Então são cuidados necessários da equipe de enfermagem, que acaba no ambiente hospitalar, por exemplo, sobrecarregando muito no técnico. Então o técnico em enfermagem é ele que vai administrar, ele que vai monitorar, ele que vai ver a resposta do paciente sobre tal medicação. Então é de fundamental importância que a qualidade da assistência seja desenvolvida. Drogas são substâncias químicas que produzem um efeito nos organismos vivos e, quando possuem a finalidade de tratar, prevenir ou diagnosticar uma doença, são denominados medicamentos ou fármacos. Isso é um conceito já bem anterior de outras aulas também, mas está aqui só para reforçar. No Brasil, o órgão que regula e institui as regras de nomenclatura de fármacos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ela que estabelece parâmetros, diretrizes, regras, normas, passos, tudo passa através da Anvisa. E nós temos aqui a RDC 276 de 2012, que criou o Manual de Denominações Comuns Brasileiras. E aí eu gostaria que cada um de vocês procurasse essa RDC e fizesse uma leitura crítica, já para o entendimento futuro. Quanto à nomenclatura, os medicamentos podem apresentar o nome químico, o nome genérico e o nome comercial. Então aqui nós temos um exemplo, nome químico. Toda essa fórmula aqui, que vocês que ainda estão no curso, no ensino médio, pode estar pegando lá em química orgânica. E nós temos o nome genérico de pirona e nós temos o nome comercial, Novalgina. Então nós vemos que dá para a gente buscar um conhecimento da droga, da medicação, através de 3 formas: nome químico, genérico e comercial. Genérico, nome atribuído antes do fármaco se tornar oficial. Aí nós temos também o princípio ativo do órgão municipal de órgão mundial de saúde, OMS. Fórmula de medicamento constitui um conjunto de substâncias que compõem o mesmo. Forma farmacêutica pode ser líquida, sólida, semissólida e gasosa, que foi nossa segunda aula, se não me engano. É imprescindível conhecer as formas de apresentação de medicamento, pois isso pode influenciar na escolha da melhor forma da administração do mesmo, a fim de oferecer um cuidado de melhor qualidade, mais seguro e mais eficaz. Então, quando você conhece as várias formas de apresentação, a gente pode estar deduzindo, estar estudando, estar conduzindo o melhor tratamento para o paciente. Claro que isso é feito a nível de médico e da equipe de enfermeiras e farmacêutico.
nós técnicos vamos estar só na linha de frente distribuindo essa medicação, fazendo a passagem para o paciente. Mas o conhecimento é importante também, porque muitas vezes você pode lembrar um médico, uma enfermeira, que tal medicamento é melhor utilizar de certa forma. Claro que assim, mantendo a ética e a hierarquia sempre, mas se você tem um conhecimento, se você está especializado, tem esse conhecimento mesmo de farmacologia, a sua opinião também ela vai se tornar válida. Então, vai influenciar bastante. Via parenteral. E aí nós temos aqui um emboleiro aqui nesse slide, mas nós vamos minuciar cada um deles aqui: via subcutânea, gastrostomia, via intramuscular. E aí no slide ele vai estar melhorzinho para a gente estar estudando, viu? Via parenteral. Em seu sentido amplo, refere-se à administração de medicamentos ou nutrientes por qualquer via que não seja oral ou intestinal. Então, todas as vias, exceto oral e intestinal, é uma via parenteral. Via muito utilizada principalmente em hospitais, ambulatórios e postos de saúde. Por quê? Porque você tem um controle da medicação, vamos dizer assim, a medicação ela atua de uma forma melhor. A injeção é um modo utilizado para a introdução de drogas por via parenteral. A administração por meio de seringa e agulha. Aí vocês vão ter uma matériazinha para frente que vocês vão trabalhar muito com a questão de injeção. Então vocês vão conhecer algumas agulhas, alguns tamanhos, quando utilizar, qual que é indicado para bebê, qual que é indicado para crianças, adultos, para uma pele mais sensível. Então não se preocupe com isso agora. O importante é saber que a injeção é um modo mais utilizado para essa via. E saber também que a gente falou anteriormente que na injeção você tem um controle melhor da quantidade da dosagem da droga que é ofertada. Então, assim, a eficácia é muito maior. Especificidade do medicamento, tipo de ação desejada, velocidade pretendida e absorção do medicamento. Tudo isso aqui determina a escolha da via. E a gente falou nas aulas anteriores que a melhor forma é na corrente sanguínea, porque já está ali, o medicamento já chega praticamente para acertar o seu alvo, e os efeitos adversos também devem ser analisados. Chegamos aqui na parte essencial da nossa aula, que é o princípio geral da administração de medicação, ou de medicamento, perdão. Nós temos aqui os nove passos, vamos colocar assim. Então nós temos cliente certo, medicamento correto, via correta, hora certa, dose certa, ação certa, forma de apresentação certa, efeito certo, registro certo. Então, o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem seguindo esse passo a passo, consequentemente, a chance de você ter um erro aí vai ser quase que zerado. Então, nós temos aqui o primeiro, cliente certo. Utilizar sempre 2 indicadores para cada paciente. Então, nós temos aí o paciente X, mas chega um outro paciente que também tem por nome X. E aí? Como é que você vai conseguir identificar? Então, nós temos que ter pelo menos 2 indicadores, nome e sobrenome, por exemplo. Perguntar ao cliente seu nome completo. Comparar o número de identificação gerado pela instituição com a pulseira do cliente. Então, nós temos lá paciente XYZ. É o número 25. Então, nós temos que estar sempre comparando. Então, nós temos o paciente XYZ 25, número 25. Então, nós temos 2 identificações desse paciente para não ficar perdido no sistema. E não é recomendado anotar o número do quarto e do leito, porque o paciente pode mudar, pode trocar, a cama pode... a maca, o
o leito que ele está, o leito que ele está, pode estar desconfortável, ele mudar na noite, e aí você vem e verifica o número, já está outro paciente lá e você dá a dosagem. Então, é crucial que você fique atento ao nome e ao número do paciente que foi gerado. Medicamento correto, ler a prescrição e comparar a prescrição à etiqueta do medicamento. E é importantíssimo a pessoa, o profissional de saúde, a equipe de enfermagem desenvolver a técnica de leitura. E essa leitura é essencial porque letra de médico é horrível. Então você tem que identificar. Às vezes ali uma letrinha muda todo o medicamento que é. Conferir sempre o rótulo, ver se aquele rótulo é realmente da droga que foi prescrita. Porque às vezes existe medicação que vem em frascos parecidos. E isso pode causar um certo falso, um sentimento falso que você está pegando o medicamento correto. E aí você pega rápido e você aplica de forma incorreta. Então, a atenção, fazer com cuidado, procurar ler, procurar sempre fazer o passo a passo da forma correta. Não administrar medicamento para outra pessoa, isso pode dar que a gente fala BO muito grande, porque você não sabe o que a outra pessoa fez. Ela pode ter feito da forma correta, claro que pode, mas também ela pode ter se equivocado, por exemplo, colocado uma dosagem a mais ou menor, e aí você vai de cego no tiroteio aí. Valorizar o questionamento do paciente em relação ao medicamento. Então, tudo que o paciente perguntar, esteja solícito em responder. Nunca preparar o medicamento de um rótulo frasco sem etiqueta. Verificar a validade. Não administrar o medicamento sem conferir a prescrição. Cuidado com drogas e nomes similares. Então nós temos aqui, ó, que é Flex e que é o fim. Então sempre a atenção em primeiro lugar. As 3 leituras certas do preparo e da administração do medicamento. Ao retirar o frasco ou a ampola do armário ou do carrinho de medicamento, conferir o rótulo pela primeira vez. Ao retirar ou aspirar o frasco e a ampola, conferir pela segunda vez. Ao recolocar no armário ou desprezar o frasco ou ampola no recipiente para o descarte de materiais perfuro-cortantes, conferir o rótulo pela terceira vez. Aí você vai estar minimizando muito você administrar uma medicação de forma incorreta. Então não se sinta cansado nesse momento. Vai ler, reler, confira, porque você se sentir confiante no que você fez não quer dizer você fazer da forma rápida ou de forma desleixada, porque eu tenho conhecimento, e sim fazer do princípio ao fim da forma correta, porque se der algum problema você vai estar resguardado que você fez da forma correta. E responder a um processo por administração de medicamento de forma incorreta pode levar à cassação do seu COREN, além de outras medidas administrativas pesadas, e uma parte importante também, que é o erro com o paciente, com o cliente, que aí a gente não pode mensurar o tamanho de um erro que foi causado por um erro apenas de uma leitura de um medicamento, que nem eu disse no slide anterior, podendo levar até a morte. E aí, findou a vida, é uma dor no coração sua e uma dor no coração de uma família toda. Hoje eu tô assim com o nariz pirraçando. Deve ser essa mudança de clima. Chegou o inverno. E aí nós temos aqui a terceira via, o terceiro item, via certa. A equipe de enfermagem só está autorizada a administrar medicamento pela via prescrita.
Não me inventa agora e dizer, porque minha vizinha falou que é melhor aplicar essa medicação aqui pela via respiratória. E mais o médico pediu para ser em outra via. Tá na prescrição que vai ser por outra via. É nessa outra via que você vai fazer a prescrição da droga. Hora certa, importantíssimo. E aí o que acontece? Muitas vezes você não quer, por exemplo, à noite acordar um paciente. O paciente está lá, acabou de dormir, 10, meia-noite tem medicação, 4 horas da manhã tem medicação. Você não quer acordar, mas existe um, um, uma meia-vida da droga que faz com que você tenha que dar naquela hora. Então verificar o tempo, prioritário da ação da droga. Se a prescrição é eletrônica, aí você tem que lançar no sistema. Associação com a medicação e o sono, que eu acabei de falar. Medicar o paciente dentro de 30 minutos da hora prescrita, antes ou após, isso é aceitável. Sinalizar se houver atraso. A medicação deve ser administrada no tempo correto para garantir níveis séricos terapêuticos, então manter um nível linear de ação da droga. E você tem um ótimo planejamento de horário e você consegue fazer isso da forma eficaz. Dose certa. O enfermeiro e a equipe de enfermagem devem administrar a dose prescrita. Então, se o médico passou 1 grama, é 1 grama que deverá ser. Dose unitária, conferir com a prescrição, conferir o carrinho de medicação, ver se tem aquele tipo de dose. Se não tiver, você volta para o médico e conversa com ele novamente. Nunca passar por cima de uma orientação de um médico. E se estiver prescrita, então, e carimbada, não se deve fazer isso. Então, volta, vai lá, pergunta, questiona, verifica com o enfermeiro plantonista, com a enfermeira plantonista, porque se está lá, o médico falou que era aquela e você dá de forma errada, você vai estar causando um problema muito grande. A ação correta é o 6º item. Certificar que o medicamento foi prescrito pela razão apropriada. Não é adequado administrar antibiótico para infecção viral, por exemplo, porque não vai fazer efeito nenhum. Esse 6º aqui ele é mais voltado para o médico, para a equipe médica. Mas assim, se você conseguir identificar que foi prescrito, ou que o paciente, por exemplo, em casa, sua família quer tomar, tá com a gripe, quer tomar um antibiótico, então você já vai saber que não vai ter uma ação correta, uma ação esperada. Você vai estar causando um efeito inesperado, que é o que? Fortalecendo essa infecção, fazendo você ficar resistente a um antibiótico, e quando você realmente necessitar deste antibiótico, ele não vai ter um efeito esperado, e aí você vai ter que fazer, por exemplo, um teste específico para saber qual antibiótico que você vai estar podendo utilizar. Então isso requer depois um desconforto econômico também e uma demora, porque para você colher, para você esperar chegar o resultado, isso demora dias. 7º, forma de apresentação certa. Muitos medicamentos estão disponíveis em diferentes formas. A gente viu lá nas aulas anteriores que tem comprimido, xarope, ampola e aí vai. Então, devemos conferir a forma que está na prescrição. Conferir, ver se tem no estoque, ver se a equipe de farmácia liberou a forma correta. E aí sim, você vai estar segura para medicar esse paciente. O efeito ou a resposta correta. Então, existem pessoas que oferecem a medicação para o paciente e simplesmente saem do leito, saem da sala e vai embora. Espera um pouquinho, monitore esse paciente, vê qual foi a resposta,
Ver se houve um feedback positivo, se houve um feedback negativo que o paciente pode apresentar, se houve alguma náusea, se o paciente realmente ingeriu essa medicação. Então, manter monitorado esse paciente é essencial. Já pensou se você dispensa a medicação para o paciente, esse paciente tem aqui uma alta da temperatura e acaba entrando em choque? Se você estivesse monitorando ele, consequentemente isso aí teria uma resposta mínima. Registro certo, então verificar componentes de prescrição, revisar, checar na prescrição após a administração do medicamento, anotar quanto antes na folha de anotação, por quê? Quanto antes você anota, mais clara é a sua evolução, e com mais clareza, com mais nuances do que aconteceu com o paciente, você vai estar ali para conseguir anotar. Checar somente após a aceitação, registrar a resposta do paciente, tratamento, tanto negativas como positivas, e valorizar a queixa. Às vezes a gente vê profissionais reclamando do que o paciente ele lhe traz. E essas respostas são positivas. Faz com que você monitore o paciente da forma correta. Então o paciente ele fala, estou com a boca seca, meu coração disparou. Então você consegue conferir, você consegue verificar se essa resposta é uma resposta positiva, verdadeira, ou se não. Se ele está, vamos dizer, equivocado. E aí você consegue conversar com o paciente. O paciente ele deve ser educado também a dar a resposta para o profissional. Se ele não é educado que eu estou dizendo, ensinado. Se você não faz não ensina ele como se conduzir, como se portar ao receber uma medicação, não tem como você cobrar essa educação dele. Ficou claro? Checar e anotar o horário da medicação que você preparou e administrou. Registro ético e legal, então tem que ter seu carimbo, tem que ter sua letra. Não adianta você pedir alguém para preencher se você não for com sua própria rascunho seu, não é válido. Documentação de toda a medicação que o paciente recebeu no tratamento e procedimentos realizados, tem que estar lá. Registrar em papeletas, prontuários, assinar, datar. Tudo isso em domicílio, unidade hospitalar, unidade básica, ambulatório, centro cirúrgico, tudo isso deve estar evoluído. Se você fez, seu nome e seu carimbo com um registro. E aí, princípios gerais da administração da medicação. Leitura da prescrição médica. Então, leia, entenda, veja o que está sendo prescrito. Tem dúvida, tire a dúvida. Não vá para uma banca de farmácia pegar uma medicação que você não tem segurança. Elaborar a etiqueta de medicamento com 5 acertos. Então, nome correto, via correta, medicamento correto. Lembra lá, volta um pouquinho. Preparar a administração conforme a prescrição médica, nunca de outra forma. Medicamento via oral, tipo comprimido. Medicamento, e aí nós temos aqui todos os exemplos. Medicamento de forma subcutânea, e aí vai. E por último aqui, checagem da prescrição médica. Então você fez tudo isso, você vai checar novamente. É chato, mas salva a vida do paciente e salva a sua vida, a sua carreira. Aqui nós temos alguns exemplos. A etiqueta. Nos slides vai estar melhor a leitura. Vou dar uma corrigida aqui para não ficar sobreposto. Os erros que podem ocorrer na prescrição, transição, preparo e identificação da medicação da droga. Nós temos aqui um exemplo clássico. O auxiliar de enfermagem teria aplicado vaselina no lugar de soro na menina de 12 anos no Hospital de São Luís Gonzaga. Isso foi em 2011. Então é próximo aqui, ó.
Você vê que todos os dois aqui se parecem. Se você for analisar um pouquinho, dá para você ver alguma diferença. Mas você vai analisar o que aqui? Você vai analisar o rótulo, não a embalagem. Você vai ler, você vai ler lá vaselina, você vai ver soro, você vai ver leite, você vai ver outra, você vai ler e vai conseguir identificar. Nada de você pegar na correria e achar que está certo. Alerta da comunidade científica sobre o alto impacto das perdas humanas decorrentes de erros previsíveis. Então, assim, isso é estudado. Você, às vezes, atropela para querer ganhar 1 minuto e acaba perdendo vidas. A Organização Mundial de Saúde em 2002, qualquer evento que seja fatal ameace a vida, seja incapacitante, permanente ou significativamente requeira ou que prolongue a hospitalização, cause anomalia congênita, requer intervenção para prevenir incapacidade ou dano permanente. Lembra que eu falei? Então, se você administra a medicação da forma incorreta, você pode estar causando isso aqui. Um evento fatal, vai ameaçar a vida dela, permanência mais do que o necessário no hospital. Tudo isso são causas negativas que é causada por um evento adverso, que é um erro, uma coisa que é possível de se anular, se zerar. Metas. Treinamentos e educação dos profissionais são extremamente relevantes, então educação permanente sempre. Todos os colaboradores da equipe de assistência e apoio devem receber informação e treinamento sobre protocolos. Lembra que eu falei protocolos da DRDC, da Anvisa? Então leia. Você vai sair na frente quando você conhece o material e você é apresentado na unidade hospitalar, por exemplo. Eu estou batendo muito no hospital, mas nós temos aí atenção básica, nós temos hoje a UPA, nós temos ainda o serviço de atenção domiciliar. A cultura vai favorecer a segurança do paciente e a sua também. Aqui nós temos a RDC que eu pedi para vocês procurarem, então eu vou passar um pouquinho ela, vai estar aqui só para vocês lembrarem que precisam procurar e estudar ela. Série de segurança do paciente também, esse aqui deu uma mudada agora, mas está aqui também para a gente conseguir manter-se atento, que pode ter tido mudança, mas assim, identificar corretamente o paciente nunca muda, melhorar a comunicação entre profissional de saúde também nunca muda, higienização das mãos para evitar infecções, isso é vivido agora por conta da pandemia. Então assim, esses 6 passos aqui, peguem ele e carregue para a vida. Pesquisas realizadas em 5 hospitais públicos analisou a administração de cerca de 5.000 doses de medicação. Os cientistas detectaram erros em 30% do caso, então é um número absurdo. Engano no horário, 77%. Erros de dosagem, 14%. Troca de via, 6%. Medicamento não autorizado, 1,7%. E troca de paciente, 0,5%. Então ocorre. O que é medicamento não autorizado, por exemplo? Chega um paciente lá, ele é conhecido seu, por exemplo. E aí, ele chega, vai ficar em observação, e você tem em sua bolsa, por exemplo, uma medicação para dor de cabeça. Ela vai e lhe pede, e você dá. Então, isso é um medicamento não autorizado. E eu estou dizendo você, mas pode ser um acompanhante, pode ser uma pessoa que está de visita. Então, monitorar o paciente a todo momento é importante. Então, se está no seu plantão, não pense em, vou descansar aqui agora, porque tá bom, tá todo mundo quieto. Não, descansar em casa, tá bom? Aprazamento de medicação, função atribuída ao enfermeiro, e que consiste na escolha de horários para a administração do medicamento, de forma a criar um plano terapêutico para o paciente. Então, o enfermeiro ele vai aprazar essa medicação e vai direcionar para o técnico de enfermagem dar destino. Pode ser realizado eletronicamente ou manualmente. Aqui em Poções, se eu não me engano, no hospital é eletronicamente já. Exige responsabilidade e conhecimento em farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica.
pelo enfermeiro. Mas isso também, o técnico de enfermagem também tem que ter todo isso aqui. Tem atitude ética no preparo do medicamento e na administração. Evite conversas ou se distrair. A tarefa é de muita responsabilidade. Por quê? Nós estamos nos dando diretamente com a vida humana. Tá bom? E eu estou dizendo, o erro fatal é o paciente vir a óbito, mas um paciente ele pode desenvolver uma gastrite, lembra que eu sempre falei isso nas aulas anteriores também? Pode desenvolver algumas condições de saúde pertinentes por causa de um simples erro, uma distração. Preparar o medicamento com ambiente com boa iluminação, evitar distração, então aquele smartphone seu que está tocando, deixa ele desligado ou no mudo. Realizar preparo somente quando tiver certeza do medicamento prescrito. Deixar o local de preparo e a medicação limpa e em ordem. Então, você tem tudo ali organizadinho, vai ocorrer otimizado o seu trabalho e o erro vai ser diminuído. Privacidade do paciente, não precisa nem estar aqui nos desdobrando para falar sobre isso. Então, descobrir somente a região que será utilizada para a aplicação. Existem alguns hospitais que têm aquelas cortininhas para manter a integridade íntima do paciente. Esclarecer sobre o procedimento, então evitar julgamentos sobre reações, se o paciente ficar com medo, ficar angustiado, se crianças começarem a chorar. Evitar também palavras negativas. Ninguém gosta de tomar injeção, não é? Porém, é um tratamento ou um procedimento necessário na situação de saúde. Então, o julgamento negativo ele não é bem-vindo nesse momento. Responsabilidade técnica no que você está fazendo. Aqui também eu trouxe só para a questão de conhecimento mesmo. Seringas e agulhas. Nós temos aqui destacados pela setinha o que é um embolo, em contato com a face interna do corpo da seringa. Corpo da seringa com graduação geralmente vem em ml, então aqui você vai aspirar a droga, a medicação 1 ml, 2 ml, 3 ml. Nós temos aqui o bico da seringa, que aí nós temos um encaixezinho. A agulha com calibre, que ela tem o calibre que nem eu comecei a aula falando lá, que pode ser para uma criança, pode ser para um adulto, pode ser mais grossa, dependendo da medicação, que ela tem que alcançar profundidades maiores. Dispositivos intravenosos periféricos, como catéter, indicado para infusão de grandes volumes de líquidos. E aí nós temos muitos. Hoje, nomes comerciais, nós temos um bocado. O que a gente mais escuta falar é o gelco não sei o que, gelco não sei o que. Mas isso tudo aqui vocês vão pegar em introdução logo logo. Dispositivos intravenosos periféricos, nós temos os catéteres agulhados. Esse com cores variadas, que nós temos a indicação para cada um. A administração é única ou de permanência curta, aí vai ser a escolha entre um dos dois aqui das imagens. Se vai ficar mais tempo, a gente deixa um, se vai deixar menor tempo, usa o de cima. Princípios relacionados à microbiologia, então nós temos aí técnicas para a gente ter uma asepsia melhor, para que haja segurança na administração do medicamento é necessário que a solução e o material utilizados permaneçam estéreis a todo momento. Material íntegro e com encaixe perfeito, então nada de você deixar ali meio que colocado, por exemplo. Invólucros das seringas e das agulhas da equipe de soro estejam na validade para uso, então tem que estar conferindo também a validade. Usar bolas de algodão, álcool 70 para asepsia da pele. Colocar datas no equipo para você saber a hora que você começou a utilizar, começou a dispensação para o paciente. E não fiquem preocupados agora em saber como é que vai ser usada essa bola de algodão, porque vocês vão ter a prática. E aí vai ensinar a forma correta, qual é a forma da passada, sai de fora para dentro, dentro para fora, é uma passada única. Tudo isso aí vocês vão ter logo a introdução. E lavar as mãos. Então assim, a primeira aula que vocês tiveram
é passo a passo lavar as mãos. E lavar as mãos é o que você deve fazer sempre, principalmente quando estiver mexendo com fármacos. Muito obrigado. Chegamos ao final dessa nossa aula. Eu agradeço. E qualquer dúvida a gente está entrando em contato aí.